Bom, fomos chamados aqui para uma missão bem bacana e bem urgente. Estamos em Santos e vamos fazer uma boa reforma nesse vaso de espada de São Jorge. Vou te falar que tá no limite isso aqui, viu? A gente foi chamado mesmo na hora certa. Bom, a gente foi chamado, na verdade, para uma missão de socorro para esse vaso de espada, que é bem antigo. A gente está em Santos, e o que eu vou te mostrar é um passo a passo da reforma e o inusitado vai ser o acabamento. O que você acha? Que a gente vai usar pedra, casca, argila aqui por cima do vaso? É isso que eu vou te dar uma ideia diferente. Me acompanhe. Eu sou o Randall, sou o seu jardineiro e também o seu professor de jardinagem e de Kokedama Online. Esse vaso, como eu falei, ele é muito antigo. A gente sabe que a espada, né, a Sansevieria, ela vai crescendo por rizoma, ela vai aumentando e se multiplicando por rizomas, né, como se fossem aquelas minhoquinhas andando por baixo da terra e solta folha nova. Aqui ficou pouco espaço, faltou terra, tem várias que estão meio soltas. Olha só as gambiarrinhas que foram feitas para elas pararem em pé enquanto a gente não conseguia chegar aqui para fazer essa reforma. Aproveito para mandar um beijão para a Elza Galante, mãe do Ralph, nosso diretor, que me convidou para passar o final de semana aqui, mas é claro, aproveitar e fazer essa reforma. A primeira coisa que você vai fazer aí no seu vaso, tirar o excesso de informação. Tutor, né, estaca, elástico que foi usado para amarrar, casca para a gente ver a real situação da planta. Quem ama a planta dá um jeitinho de fazer elas ficarem pelo menos em pé e vivas, né? Olha só o improviso. Aqui que eu te falo, elas estão praticamente soltas, todas com um pouquinho de raiz. Aqui a gente já chegou num acordo. Eu vou retirar o excesso de espadas, né, de folhas, principalmente aquelas que já estão praticamente soltas. Vou dar uma remexida na terra, deixar as espadas que estão melhores e fazer o acabamento que eu te prometi. Claro que eu espero que você goste. Olha só como a terra não está tão ruim, mas a terra baixou demais e acabou expondo as raízes da planta. Tá parecendo lança. Olha que curioso, ela estava tão apertada, tão sem espaço, que algumas folhas não abriram. Parece que misturou lança, né, aquela lança de Ogum ou de São Jorge, com a espada, mas dá para ver que realmente é a folha que não se abriu. Eu nunca tinha visto isso. Ó. Aqui em cima ela abre bem fininha. Acho que foi falta de força nas raízes ali mesmo. Pedacinho de manta. Primeira etapa concluída, a retirada total das cascas, né, de um pouquinho de sujeira e folha seca. Todas as plantas, agora a gente vai remexer a terra e reabastecer com uma terra mais nova.
Essa terra visualmente não tá tão ruim, mas como a gente sabe que ela tá há muito tempo aqui, essa que eu tirei a gente vai descartar, ou a gente vai entregar para o pessoal aqui do prédio mesmo da Elsa, ou levo para a Vilanina. Vou colocar um pouco de terra nova e reorganizar só com as espadas mais saudáveis. A gente sabe que a espada, né, é bem pouco exigente em matéria de terra, ela vai bem em terra comum, em terra vermelha, mas a gente colocou uma terra vegetal misturada com um pouco de calcário, um pouco de humus, para dar um pouco de esterco de gado curtido, para dar aquela animada na planta. Vou voltar bem poucas espadas para conseguir fazer a reforma que a gente realmente quer e que eu espero que você goste. Qual a diferença, né, na hora de você fazer o plantio? O vaso, como estava antes, a espada estava muito superficial, as raízes superficiais ela não conseguia força para parar em pé. Então, a gente está tirando folhas mais fracas e descendo mais, enterrando um pouco mais ela. Lembrando que a espada não tombar é uma das poucas plantas que a gente firma bem a base dela, para não compactar o solo. Mas a base dela, que esse ponto, tem que dar aquela apertadinha para ela parar em pé. Ainda vai faltar completar com terra, mas eu já estou ficando mais animado aqui. A gente vê que tem folha nova querendo subir, mas analisando aqui com todas elas fora do vaso, a gente vai voltar bem poucas. Vou levar essas para recuperar lá na Vilanina e agora vamos partir para o acabamento. Antes de sair de salto para pegar a estrada, fui lá embaixo da mangueira da minha mãe e peguei algumas mudas de cingônio. Ele vai ser o nosso acabamento, a nossa forração bem orgânica nesse vaso, que vai ficar muito lindo. Se você tiver a possibilidade de pegar umas mudinhas de cingônio com o consentimento do dono ou da dona, essa parte aqui que também parece uma minhoquinha, é o caule dele que vai andando por cima da terra e soltando os brotos, que vão enraizar. Você pode pegar essa que já está mais por fora da terra para não ter que arrancar com raiz. Aí vai depender do que você vai conseguir no momento. Com relação aos cuidados, as duas plantas são bem parecidas. Elas preferem um ambiente à meia sombra, mas no sol elas dão uma desbotadinha no início e depois elas se acostumam. Mas as minhas eu cultivo à meia sombra, que fica com um tom de verde mais bonito. Um detalhe. As espadas, a gente sabe, vão continuar se multiplicando e ficando mais bonitas. Em breve a gente volta aqui para te mostrar esse vaso. E o cingônio, como também ele vai caminhar provavelmente para fora do vaso, o que você vai perceber? Que por falta de terra, para aquelas raizinhas aéreas, ele vai começando a ficar, ele vai afinando a ponta das folhas, vai diminuindo.
Se você quiser que ele escorra pelo chão, você deixa, senão você pode cortar, replanta no mesmo vaso para ficar com as folhas mais largas assim, olha, mais bonitas. Mas isso não vai demorar um tempinho. Já completamos com terra, agora fazer a primeira rega para ver se desce, né, se abre aqueles buracos para a gente conseguir completar um pouco mais de terra. E depois que o seu vaso estiver pronto, a espada e o cingônio são bem resistentes e no ambiente interno você vai regar de 1 a 2 vezes por semana no máximo. Lembrando, né, que no início, sempre que você monta o vaso, a primeira rega caprichada, depois você vai observar para sentir se é 1 ou 2 vezes por semana. Agora é só colocar no lugar, mas eu quero saber o que é que você achou. É uma reforma simples, com um custo muito reduzido, a gente só usou um pouquinho mais de terra, foi a única coisa que entrou de nova aqui, o resto foi tudo reaproveitado, para não dizer catado. Peço para você então deixar um like aqui nesse vídeo, que isso nos ajuda bastante, e para você acompanhar um pouco mais do nosso dia a dia, as plantas aqui da Elza, até eu estava conversando com ela, que ela pediu para não encher muito, que ela adora acompanhar o desenvolvimento, né, ver o vaso enchendo aos poucos. Para nos acompanhar um pouco mais no dia a dia, tem aqui o nosso Instagram, que é o Vilanina TV, e tem também o conteúdo do nosso site, que é o vilanina.com.br, lá você tem acesso aos nossos cursos, inclusive. E tem também o meu. Muito obrigado!